Jaya Shila Bhaktiranjan Madhusudan Maharaj Ki Jai. Jai. Well, here you have some honorary Brazilians coming to join you today. Oh, sorry. Somehow need to make a bit more space, but try to come nearer. And if you're going to speak, you better bring those microphones that are in the box. All right, so as we're gently preparing, they've been in a deep conversation about sannyas, and so the time suddenly came. So in the meantime, we'll begin with Vandana. Ok. Então a gente tem alguns convidados de honra ali e eles estavam tendo uma conversa profunda sobre sannyasi quando o tempo chega, né? Mas por enquanto a gente vai começar com o nosso mini Vanda. Okay. Vandeham Sri Guru Sri Yuta Padakamalang Sri Gurun Vaishnavangscha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sarvetam Savadutam Harijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakanvitangscha Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshuram Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavaranyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Goratvije Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivas Adi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. You're looking for the microphone? Yes. You know those tables with the wheels just in the corridor? Okay. They'll be in the shelves of one of them. Oh, okay. Okay, she's searching for the microphone so you can hear us better. But today we're going to start. Oh, is it no, it's not simultaneous translation. Well done, Priya Sundari. We know you've been doing some extensive simultaneous translation. So well done. So Actually, Maharaj, yesterday I just met with Anu Krishna Didi, and we were talking about the possibility of becoming a simultaneous translation Zoom here for Brazil as well. But then we are going to have talks about it because I actually tried myself a few times and I'm really not good at it at all. So probably the official simultaneous translators will volunteer and I will be like the MC for Brazil or something like that. Okay, anyway, for today we're running in this way and we're happy. We need a little time to digest what we hear. No need to rush lots of things. And when the simultaneous translation is happening when we are speakers, we must be conscious. We must try to be conscious, to be considerate for the translators. Yes, yes. Então, pessoal, o Maharaj, primeiro ele falou, né? A Savitri tinha ido buscar o microfone, daí ele começou a falar, daí ele interrompeu falando, opa, agora não é tradução simultânea, né? Então, dando um tempinho para o tradutor deixar o cérebro funcionar aqui de alguma forma. E aí eu comentei com ele que ontem eu me encontrei com a Anu Krishna Didi e a gente conversou um pouco sobre essa possibilidade de transformar esse Zoom aqui do Brasil em tradução simultânea também, como as pessoas têm feito, né, com várias aulas que têm acontecido, não apenas no Maharaj, mas vários dos cursos, né, que o pessoal de Londres ofereceu, as devotas estão fazendo tradução simultânea e tem um time legal fazendo isso.
Eu tentei algumas vezes e, sinceramente, foi muito, muito capenga, então eu não me sinto habilitado para tanto. Mas a gente vai conversar sobre a possibilidade, se a gente conseguir montar uma escalinha legal, aí eu fico como um MC aqui no Brasil, né, dando uma coordenadinha nesse encontro, todas as vezes que eu não esteja dando aula nesse horário e as meninas fazem a tradução simultânea. E o Maharaj falou que essa é uma boa ideia, assim como o jeito que a gente faz também funciona bem, e quem está falando sempre tem que considerar um pouco essa possibilidade, né, que as pessoas estão traduzindo, então ele é alguém que faz isso extremamente bem, né? However, today we are going to begin our Zoom with hearing Srila Gurudev. Now, I know you need in Brazilian, but or in Portuguese, but Srila Gurudev here, he's saying a few words, then he's listing many of the great souls who were present at the time of Shukadev Goswami delivering Srimad Bhagavatam. Então hoje a gente vai começar ouvindo de Shila Govinda Maharaj, Shila Gurudeva, e Shila Gurudeva ele vai falar algumas coisas, a gente vai tentar traduzir aqui, e depois ele vai listar algumas das grandes personalidades que estão presentes ali enquanto o Shukadeva Goswami está cantando, por assim dizer, o Srimad Bhagavatam. And Srila Gurudev, often he's considering what he's going to say when the devotees come together. And this begins with Gurudev just like that, saying, I've been thinking this morning in such a way. E essa palestra ela começa com o Shila Gurudeva falando um pouco, né, sobre como ele está considerando o que ele vai falar, dependendo das pessoas que estão ali presentes. Então, ele começa essa palestra dizendo algo como: hoje pela manhã eu estava pensando no que falar para vocês, né? But then I think there's no need to stop and translate. You just hear Gurudev's voice. I want you to hear Gurudev's voice. And it's a list of names. Então, basicamente, Shila Gurudeva ele vai dar essa introdução e aí ele vai dar uma lista de nomes dessas personalidades que estão ali. Então não tem necessidade de traduzir. O Maharaj quer que a gente ouça Shila Govinda Maharaj, Shila Gurudeva falando. But it's from the mouth and heart of Gurudev. Mas isso então vem dos lábios e do coração de Shila Gurudeva. Anyhow, I was listening to this morning and I thought this is very suitable for you all to hear. Então o Maharaj estava ouvindo isso hoje pela manhã, ele acha que é muito favorável que todos nós ouçamos também. And just Sri Hari Prabhu, you can give me a thumbs up or not if the audio is okay. Can be super. So many incarnation of Lord. Everything of Lord, it is all auspicious, all is very good. But super is the Krishna consciousness. Okay, this is the wrong part. However, you could translate that if you like. I'm going to have to listen to it again for the translation to be better, Maharaj. Okay, yeah, I took you off guard on this one. I took Yes. myself off guard because this is after the part that I've got bookmarked for you to hear. Okay. So, okay. Let's do So it. here we are. Okay, so here you are. I'll play this part again that just happened by chance to come on. So maybe this is meant to be also. So many incarnation of Lord. Everything of Lord, it is all auspicious, all is very good. So many incarnations of the Lord. And every incarnation of Lord is all auspicious, all good, something like this line, right? Mhm. Então, sem querer, o Maharaj apertou ali o play numa parte que é depois daquela que ele tinha falado. Mas nada acontece por acaso, né? Então a gente ouviu Shila Govinda Maharaj dizendo essencialmente que existem muitas encarnações do Senhor
e todas elas são super auspiciosas e super benéficas. Anyhow, I'm going to go to the place that I actually bookmarked with the list of the devotees. Então, o Maharaj agora vai voltar. Everything of Lord, it is. Sorry, you're translating. Então, o Maharaj vai voltar agora para aquela parte que ele tinha dito antes, com aquela lista de personalidades. But fact is this, what I was thinking this morning. You see, there's so many rishis is there, expert, all expert in their own department. Okay? Okay, he's telling that there are so many different departments and there are so many different specialists for all these departments. Is that it? Yes, so many rishis were there, but the heads of their different departments. This is the gathering where Maharaj Parikshit is inquiring what is best use of my next 7 days before I die. Então, né, quando o Parikshit Maharaj ele sabia que ele tinha só 7 dias para viver, reuniram-se essas personalidades para falar sobre a transcendência. E Srila Govinda Maharaj está falando disso, né? Que tinham muitos rishis lá, muitos grandes sábios, especialistas, muito sábios de cada área. I'm talking to them. Sorry, I was muted. Sorry about that. Okay, so we're just going to continue from this point, but it rewinds a few seconds so we don't miss anything. You see, there's so many rishis is there, expert, all expert in their own department. Who was there? Atri, Vasishta, Chabano, Saradbag, Arishta Nemi, Bhrigu, Rangiracha, Parasara, Gadhishuta, Rama, Atharama, Dvaipayana, even Bhagavan Narad is present there. Atri Rishi, Vasishta Rishi, Chavan Rishi, all is high standard scholar. So he's talking about high standard scholars such as Brigu, Narada Muni, and so on. There are so many names, Maharaj, and this Sanskrit is way too deep for me. It's just a list of names. We were happy to hear it, but I stopped because Gurudev did say that they are high-class scholars in their department. Okay, good. So keep listening. High standard scholar, and someone master of master of master of master, like that. Yes. Então, o Srila Govinda Maharaj ele está falando que são estudiosos de altíssimo nível, altíssima realização, mestres dos mestres dos mestres dos mestres, né? Eu consegui captar aí claramente que ele fala de Narada e Brigu, mas tem vários outros nomes. See, Narada Muni was there. There you are, master of masters. And others, they're all great in their own right. Então, são grandes mestres, né? Todos eles super grandiosos em cada uma das suas áreas. Master of master of master of master, like that. Parasar, Chavan, Vasishta, Atri, old, all is old group. So there he's listing the names and saying that all is old group, means they're very senior group. Então, ele está dando essa lista de nomes, né? Agora deu para ouvir claramente, por exemplo, o Vashista Deva, ele está falando aí que são todos
é de linhagens de sábios muito, muito antigos, né? Old Rupa. Old, all is old group. And Bhagavan Vedavyas also there. And Narad Goswami, who is living within all meeting, where is the discussion or discourse going about Krishna or Krishna consciousness. So they are all actually discussing about Krishna or something related to Krishna's pastimes or things like that, right? And well, Gurudev was saying Narada Muni was there, who is always present where there is discussion about Krishna and Krishna consciousness. This is Narada Muni, and this is why we always put down extra mats, so Narada Muni can sit down, even if there are not other devotees present. Então, Srila Govinda Maharaj está dizendo que Narada Muni estava presente, né? E sempre Narada Muni está presente quando existe uma discussão sobre Krishna e os passatempos de Krishna. Então, é por isso que se coloca sempre um assento a mais, mesmo em qualquer lugar onde você vai falar sobre Krishna, um assento de Narada Muni. You never know who is in the gatherings when you're coming together in the Bhakti Yoga, in the Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj Bhakti Yoga Institute and other gatherings. Então, a gente nunca sabe quem está lá, né? Quando a gente se reúne no Instituto de Bhakti Yoga, Srila Govinda Maharaj, ou em qualquer outro lugar que os devotos se reúnam, a gente nunca sabe quem está lá presente, né? Além daquelas pessoas que, obviamente, a gente vê. Okay, just a little bit more because it's really, so we can hear Gurudev. Meeting, where is the discussion or discourse going about Krishna or Krishna consciousness? Narad must be there. Yeah. All respectable rishis, munis, they are present in that assembly meeting. And they are happy to hear from Shukadev Goswami. And Shukadev Goswami simply given his identity, simply. Yeah, I am very happy to meet you, Maharaj Parikshit. And for your super benefit of spiritual life, I shall give some consciousness what I have got from my father. Okay, so there are all these wonderful sages and munis and rishis present, and Sukadeva Goswami is very happy, and in a very simple way, he's telling Parikshit Maharaj that he's happy because he's going to tell what he's heard from his father. Yes. Okay, for the benefit of Parikshit Maharaj and his spiritual consciousness and so on. Because he's got 7 days to live and he's making this inquiry. What to do with my time? Então, essencialmente, né, com todos esses grandes rishis, munis, todos esses sábios incríveis reunidos, Sukadeva Goswami ele está de uma maneira muito simples se dirigindo a Parikshit Maharaj e dizendo que ele fica feliz que ele vai ter a possibilidade de conversar com Parikshit Maharaj sobre todas essas coisas que ele aprendeu do pai dele e que serão de benefício supremo para Parikshit Maharaj, que sabe que tem apenas 7 dias para viver. All right. So what I'm going to do, that was not even 2 minutes. I'm just going to play it again, and everyone can just simply hear Gurudev's expression. Some of you know good English, you can understand him. Others who don't know English, now you know the gist of what is happening. Então, é um áudio de menos de 2 minutos, e o Maharaj agora vai tocá-lo de uma vez só. Então, quem entende inglês vai entender um pouco aí, ou tudo, e quem não entende inglês não tem problema, a gente já deu uma resumida no que Srila Govinda Maharaj está falando, para a gente ouvir esse fluir dele por esses 2 minutos.
2 minutes of your day. Jai Shri Gurudev Ki Jai. Jai. But fact is this, what I was thinking this morning. You see, there's so many rishis is there, all expert in their own department. Who was there? Atri, Vasishta, Chabano, Saradbal, Arishta Nemi, Bhrigu, Rangiracha, Parasara, Gadhishuta, Rama, Rama, Dvaipayana, even Bhagavan Narad is present there. Atri Rishi, Vasishta Rishi, Chavan Rishi, all is high standard scholar, and someone master of master of master of master, like that. Parasar, Chavan, Vasishta, Atri, old, all is old group. And Bhagavan Vedavyas also there. And Narad Goswami, who is living within all meeting. Here is the discussion or discourse going about Krishna or Krishna consciousness. Narad must be there. All respectable rishis, munis, they are present in that assembly meeting. And they are happy to hear from Shukadev Goswami. And Shukadev Goswami simply given his identity, simply. Yeah, I am very happy to meet you, Maharaj Parikshit. And for your super benefit of spiritual life, I shall give some consciousness what I have got from my father. Jai Shri Gurudev Ki Jai. And this is the foundation of Srimad Bhagavatam, the ripened fruit of the Vedic knowledge. Então, essa, né, é a fundação, é assim, a base de sustentação, o início do Srimad Bhagavatam, que é o fruto maduro do conhecimento védico. Hare Krishna. So I thought we'd begin here today. It took a few minutes longer than I thought, but this is the foundation, and this you have heard from Gurudev directly as possible in this age. Então, essa introdução de hoje, né, que levou alguns minutos a mais do que o Maharaj tinha imaginado, mas onde a gente ouviu de Srila Gurudeva, Srila Govinda Maharaj, essa base do Srimad Bhagavatam, o fruto maduro, a conclusão do conhecimento védico. And that fruit is love of God. And Krishna is the reservoir of love and the embodiment of love, beauty, sweetness, and charm. E esse fruto maduro, ele é o amor por Deus, é o amor de Deus. E Krishna, ele é a manifestação direta, né? Krishna é, na verdade, a forma, né, desse amor, dessa doçura, dessa conexão amorosa com Deus. And then still there was more to come. Sri Chaitanya Mahaprabhu, he spotlighted, he focused Srimad Bhagavatam. E ainda tinha mais coisa por surgir, né? Shri Chaitanya Mahaprabhu, ele deu destaque ao Srimad Bhagavatam. And Sri Chaitanya Mahaprabhu, he revealed who are these secret devotional personalities who Shukadev is referring to in Srimad Bhagavatam. Shri Chaitanya Mahaprabhu, ele revelou quem são todas essas personalidades
grandiosas que Shukadeva Goswami se refere no Śrīmad Bhagavatam. And who are those personalities? Now we all are familiar with the names of Sri Radhika, Srimati Radharani, with Lalita, with Vishaka, with the different names of the principal gopis, at least. We know that we've heard of those principal names. E quem são essas grandes personalidades escondidas, né, ocultas ali no Śrīmad Bhagavatam? Shri Chaitanya Mahaprabhu revelou isso com clareza, né, se referindo a Shrimati Radharani, Vishaka, Lalita e as principais gopis. And these personalities, the embodiment of love of God, the acme, topmost embodiment of love of God, these personalities were not mentioned by name in Srimad Bhagavatam, but were revealed by Sri Chaitanya Mahaprabhu. E essas personalidades, né, que são as corporificações desse amor de Deus, são esse amor de Deus manifesto em personalidades, elas não são reveladas, o nome delas não é revelado no Śrīmad Bhagavatam, mas Shri Chaitanya Mahaprabhu revelou esses nomes dessas personalidades. And Srimad Bhagavatam ends with Parikshit Maharaj telling to everyone, now don't worry about me. I understand by the grace of Shukadeva Goswami now my life's duty right now. But don't you worry about me. You all go on chanting the names, glories, pastimes, qualities, etc. of Sri Krishna, reality, the beautiful. E a conclusão, né, desse fruto maduro dos Vedas, que é o Śrīmad Bhagavatam, é Parikshit Maharaj dizendo para todos, não se preocupem comigo. Ele sabia que a hora dele tinha chegado, então não se preocupem comigo. Eu consegui compreender essa lição que foi dada para mim por Shukadeva Goswami. Eu já sei o que fazer, eu sei o que eu tenho que fazer agora. Vocês façam isso, cantem os nomes, as glórias e os passatempos da suprema personalidade de Deus, Krishna, a realidade, o belo. And in this way, Sri Chaitanya Mahaprabhu gave not only the description of the upper world, but he focused on that, Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, especially in the process of chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E Shri Chaitanya, Parikshit Maharaj, Shri Chaitanya Mahaprabhu, né, ele não apenas dá essa descrição do mundo transcendental, né, dos passatempos divinos e tudo mais, mas ele coloca o foco principal do nosso caminho para a gente conhecer esse lugar nesse processo, Shravana, Kirtana, Vishnu Smaranam. Então, cantar, lembrar, ouvir as glórias e os nomes do Senhor, principalmente através do canto do Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And so he gave the process by which everybody, the fallen souls and the less fallen souls, can come to that plane of love of God, in heart, internal, spontaneous love of God, Krishna Prema. Então ele deu, né, o caminho que deve ser seguido pelas almas caídas, pelas almas não tão caídas assim, né, por todas as almas no final das contas, esse processo através do qual internamente vai se revelar esse amor divino, essa conexão eterna que é Krishna Prema. So news, what we speak, should be truthful, beneficial and pleasing to hear. Então, o que a gente ouve, o que a gente fala, deve ser verdadeiro, deve ser benéfico
e deve ser agradável de se ouvir. So here it is exactly 3 p.m. The church bells are ringing right now. We know it's 3 p.m. So the 3 p.m. news from Vila Govinda is Mahaprabhu has brought us this opportunity, this message and opportunity. And so this is truthful, it is beneficial, and it's definitely pleasing to hear. Então, são exatamente 3 da tarde lá na Vila Govinda. Os sinos da igreja estão anunciando. E nessa hora, a notícia que a gente recebe é essa. Shri Chaitanya Mahaprabhu, ele nos deu esse caminho, ele nos deu esse método. E com certeza esse método é verdadeiro, is truthful, is benéfico, é benéfico para Beneficial. nós e é super agradável de se ouvir. É uma notícia muito boa que a gente tenha esse método dado por Shri Chaitanya Mahaprabhu. I also want to share something pleasing to hear. Just listen if you can hear the church bells. And Yeah. it is pleasing to hear because Srila Gurudev liked to hear these church bells, we are told. E o Maharaj compartilhou e a gente conseguiu ouvir pelo menos 1 ou 2 badaladas do sino da igreja, e isso é muito agradável de se ouvir, especialmente porque Srila Govinda Maharaj, ele gostava muito de ouvir esses mesmos sinos quando ele estava lá na Vila Govinda. And actually knowing that, wherever we go, we're in Italy, village, countryside Italy, we do hear many church bells, but these are the best. E em qualquer lugar que eles vão, né, na Itália, no interior da Itália, em todos os lugares se ouve sinos de igreja, mas esses aí são os melhores. My only disappointment is that for a long time I thought that there were some boys in there pulling the ropes doing this. And then after some time they said, no, it's all done by computers pulling on electric motors. E o único desapontamento do Maharaj quando ele ouve esses sinos é que durante muito tempo ele imaginava que tinha os meninos da igreja iam lá e puxavam as cordas, né? Mas depois contaram para ele que não é assim, que tem um computador que faz funcionar o negócio nas horas certas e as cordas são puxadas todas automaticamente. Hare Krishna. All right, dear devotees, is there any question or any subject you like us to talk about? I've given a little introduction for today, and we are happy that you can hear Gurudev from his lips, the names of great souls. Então, caros devotos, alguém tem alguma pergunta, alguém tem algum comentário, alguma contribuição? O Maharaj fez essa introdução hoje, ele achou que seria muito legal a gente escutar dos lábios de Srila Govinda Maharaj os nomes dessas grandes personalidades. Então, alguém quer fazer alguma pergunta ou algum comentário? Then I have a question. Who attended today's Sharanagati class from London? Então, Vrindavan, Sri Devi Rasi, Nandas. Okay. Quem participou hoje da aula do Sharanagati, que foi transmitida direto de Londres? Vamos lá. Okay, Vrindavan, was the first to put up her hand. We can ask her, what have you learned today in the Sharanagati? Or what gave you inspiration? Anything you'd like to share? Então, a Dandavat. A Vrindavaneshwari foi a primeira a levantar a mão, pelo menos que o Maharaj tenha visto. E daí o Maharaj pediu para que ela compartilhe algo que ela ouviu hoje, que a inspirou, algo que ajude aí no processo. Dhanavat Gurudev, Dhanavat all devotees. Well, something that just touched me a few minutes ago was that it's not a good thing, but at the same time, it's a good thing. I'll make myself clear. A devotee, I don't remember the name, was asking about how live without forgetting Krishna. And she made a beautiful
she put her thoughts and her feelings and the way that I feel, wow, because Brazilian devotees, I think, I talking about myself at least, but we are, we have few years of knowing something about Krishna consciousness. I think sometimes we are so far and listen to devotees that maybe was born inside the whole conscious and they feel the same difficulties, the same thoughts as we are having, and it feels like a comfort, hope that we are trying hard. So it's difficult to everybody, and it it was like, well, keep trying and feeling that happened just right now in the end of the last meeting. So I'm gonna say it in Portuguese. Agora, no finalzinho desse último encontro, foi legal de ouvir. Eu falei, não é uma coisa boa, mas ao mesmo tempo é uma coisa boa, porque a devota perguntou o que fazer, assim, para a gente se esquecer menos de Krishna, né? Ela fez um texto enorme, lindo, que eu não vou nem tentar reproduzir agora, dessa consciência dos momentos, de se pegar os erros e tal coisa, mas o que que ela pode fazer? E aí eu estava ouvindo e pensei, nossa, porque, pelo menos, eu falo por mim, mas eu sei que a maioria dos nós devotos brasileiros tem tão poucos anos de um pouco de conhecimento da consciência de Krishna, e ver que as mesmas coisas que nos deixam ansiosos, as mesmas dificuldades que a gente tem, elas também têm, eles também passam. E eu fico comparando, eu comparei no caso porque, por exemplo, às vezes são devotos que nasceram já no berço Vaishnava, e tá difícil para todo mundo. Então, ao mesmo tempo, eu falei, não é uma coisa boa, mas foi no sentido de saber que a gente está tentando certo, porque a gente está tendo o mesmo grau de dificuldades que devotos que, ao meu olhar, teriam mais facilidade ou seriam mais avançados. Então, esse foi um sentimento que teve agora no final dessa última reunião e que eu compartilhei com vocês. Thank you, Andavat. Jai, thank you. It's an infinite journey, and we hear that those super devotees, Rupa Goswami, Sanatana Goswami, Jiva Goswami, Krishnadas Kaviraj, and the list of super devotees, they always feel themselves so far away from the actual destination. And this is the nature of the Jiva soul. It is a healthy feeling. Então é uma jornada eterna, né? Mesmo os grandes devotos, as grandes almas, né? Rupa Goswami, Sanatana Goswami, Krishnadas Kaviraj Goswami, assim por diante, eles também, em vários momentos, manifestam essa mesma preocupação, né? De quão longe eles estão de ser devotos mesmo. Então, isso faz parte da porção mais saudável da natureza da alma, do eu verdadeiro, né? Você ter essa noção de quão longe você está. And we've all been practicing Krishna consciousness for some time, and maybe we feel that when we join after 2 weeks, then we make a lot of progress. But now, so many years on, we realize there's a lot of progress to make. Quem já está na consciência de Krishna há algum tempo percebe hoje mais claramente, né, isso. Depois que você estava no movimento há 2 semanas, você pode ter tido essa sensação de, nossa, como eu progredi. Mas depois de muitos anos é que você percebe mesmo, puxa, quanta coisa ainda tem para se fazer para progredir um pouco, né? We were sharing a little earlier that in the morning here, I'm reading from the printed paper and holding this while the singing is going on. Even though for over 40 years I've been leading Kali Kukura without any paper. But now I'm using the paper so that I can try to follow every word, but the word with the translation beneath. And this is after over 40 years. We're still trying to catch the song, the
as we sing it in the word by word. Então, hoje, né, pela manhã, o Maharaj ele estava puxando o Kirtana, né, cantando Kali Kukura, que é uma canção que ele canta há 40 anos e que ele sabe cantar sem olhar, né, para o papel, mas hoje ele estava lá, né, ele se pegou fazendo isso, olhando ali para o papel, ainda tentando ter essa compreensão exatamente do que ele está cantando, o que cada uma daquelas palavras quer dizer naquele contexto. Então, depois de 40 anos cantando a mesma canção, ainda tem muita coisa para se descobrir. There are some comments here in the chat box, Maharaj. Oh, there's a Yeah. question by Priya Sundari Didi. So Priya Sundari, she's asking, I'll give it in English, should we always say Jaya Narada Muni in the Jais at the end of a gathering? Então, a Priya And Sundari say, está perguntando, nós devemos sempre cantar, fazer o Jaya para Narada Muni no final de um encontro? unless you've just been reading some section which is about Narada Muni, then we're not generally chanting Jai Narada Muni. But that doesn't mean we are giving all respect to him. Então, a não ser que a gente esteja falando, né, ou lendo algum texto mais específico que cite Narada Muni, esse não é um hábito que a gente tem, mas isso não significa que a gente tenha menos respeito por ele. You just heard a list of Jaya Bull, persons worthy of Jais, from the lips of Srila Gurudev. But we have a selected list which is specifically our Mahaprabhu Sampradaya. Então, a gente acabou de ouvir, né, uma lista de personalidades que seriam completamente dignas de um Jaya, né, nessa lista que Srila Govinda Maharaj falou, mas geralmente a gente vai reservar esse momento final do encontro, esse momento dos Jais, para as personalidades que fazem parte dessa linha de Shri Chaitanya Mahaprabhu. And we definitely, after the readings in the morning and in the evening, I mean, definitely sometimes we are chanting the Jais of who we have been reading about at that time. They're fresh in our mind, fresh in our heart, and we are giving some like specific Jai there. But that's different than like a regular Jai section. Jayadvani, it's called. Então, geralmente, né, depois das leituras de manhã, no fim do dia, a gente vai estar com a memória um pouco mais fresca, a gente acabou de ler sobre aquelas personalidades ali, daí a gente vai acabar falando um jai para aqueles que a gente acabou de ler a respeito. Mas o que a gente mantém no geral em mente é aquela linha mais específica, né, nessa seção dos jais de Shri Chaitanya Mahaprabhu e essa linha. Jai. Jai Priya Sundari, David Asi. Now there's a hand from Radharaman Prabhu and Achyuta Priya Didi. Yes. Gurudev, Dandavat Pranams, all devotees. I will ask in Portuguese, Gurudev. Yes. Sérgio, Sri Hari, eu queria saber se o livro do Swami Prabhupada, Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, se ele tem uma essência do Srimad Bhagavatam, se a gente poderia estar acessando, através da leitura desse livro, também poderia estar acessando o espírito do Srimad Bhagavatam. Okay. So Radharaman Prabhu is asking about the book Krishna, the Supreme Personality of Godhead by Swami Maharaj Prabhupada. And if by reading this, we are somehow accessing some sort of Srimad Bhagavatam essence by reading this book. In one word, yes. Então, em uma palavra, sim. And it's quite extensive essence because there is also available now verse by verse with the every word translated, the translation, as done in Srila Prabhupada, many of Srila Prabhupada's books. E agora também está disponível esse livro, né, daquela forma que é muito comum
nas traduções de Swami Maharaj Prabhupada, né? Que tem palavra por palavra, depois verso por verso, explicação, etc. And I have read that too, and it's very similar. E ele leu esse também e é muito similar. In other words, I don't feel it is like a gist, but it is quite full with the constant protection of Srila Prabhupada explaining things during the Krishna book to protect us from imitation, from pretending, from this, from that, from the other. E nessa forma, né, nessa edição que tem a tradução verso por verso e as explicações de Prabhupada, sempre tem essa vantagem, né? Swami Maharaj Prabhupada, quando ele explica cada um dos versos, ele está, na verdade, nos dando proteção. Ele está fazendo com que a nossa mente entenda aquilo como tem que ser entendido e não comece a inventar várias coisas e caia em conceitos como imitação ou fingimento, né? A gente tentar se colocar num patamar onde a gente não está. Então, quando tem essas explicações de Prabhupada, sempre é muito bom. And our protection in that way, and also always affirming, proving, asserting that Sri Krishna is the original Supreme Personality of Godhead. And this is important. Otherwise, we may think in unlimitedly wrong ways. E sempre, né, Prabhupada também enfatizando muito, insistindo muito nessa compreensão de que Krishna é a suprema personalidade de Deus. Para a gente não ler essas histórias, esses passatempos e fazer com que a nossa mente, ou deixar com que a nossa mente leve a gente para compreensões completamente equivocadas. One moment. Okay, we have another honorary Brazilian coming to join us. This is Flaminia. She's been around the devotees forever. Now you all need to give her a push to be a full devotee. Dandavats. Very happy to be here and meet you. We are very happy to have you here in Brazil with us. And you have by your left side Lila Moy Prabhu, who I recommend you to sit beside and hear from him what happened when he decided to take a full plunge into Krishna consciousness, because I believe his life has changed a lot since then. For the best, of course. Are you going to repeat your advice to her in Portuguese also? Yes. Então, o Maharaj pediu, né? Ele falou dessa moça, eu não peguei o nome dela, ela chegou ali e ela está junto com os devotos desde sempre, ele disse, e que ela precisa de um encorajamento para mergulhar de verdade, né? E se tornar de fato uma devota. E eu falei para ela que do lado esquerdo dela tem o Lila Moy Prabhu, que ela pode sentar perto dele e ouvir dele, porque eu tenho certeza absoluta que depois que ele mergulhou de verdade, decidiu entregar a vida dele muito mais para o caminho da devoção, com certeza a vida dele mudou muito e para melhor. Hare Krishna. So, okay, so this is one question that came up in the chat box, and Ok. Nadia Sundari agreeing with something. The devotee that Vrindavaneshwar was talking about was Shama Priya Oh, I agree that it was Shyama Priya, probably her. statement. Very beautiful comment and question on Sharanagati course. All right. Jai. Okay, got it. Thank you very much. Então, a Nadia Priyasundari, ela escreveu que ela mandou aqui, na verdade, no chat box, né? Tem um link aqui. Sim, não. Ela acredita que foi a Shyama Priya Devidasi que fez, então, aquele comentário, a Vrindavaneshwari está
concordando ali, aquele comentário sobre o qual a Vrindavaneshwari falou, né? De uma devota que já está há tantos anos, né? Que nasceu nesse berço da consciência de Krishna, mas que encontra dificuldades que às vezes a gente que está começando também encontra e fica meio encanado ou achando que isso não acontece para os devotos mais antigos. E aí a Vrindavaneshwari tem aquela sensação bittersweet a respeito disso. And we have a gathering of devotees here in Mitravinda's home. And we're happy to see devotees have come together to discuss topics of Krishna and, oh, Hare Krishna, and to invite Narada Muni by discussions, now you know, discussions about Krishna. Então o Maharaj fica feliz de ver ali uma galera reunida na casa da Mitravinda Devidasi, e é sempre bom quando as pessoas se reúnem, né, para falar sobre Krishna, ouvir sobre Krishna, deixar aquele lugar especial para Narada Muni, e é muito bom ver isso. And I see she even has a picture on the wall from Jagannath Puri of the fisherman who caught Mahaprabhu's ecstatic body in his fishing net. So that's quite amazing. E o Maharaj, né? O Maharaj observou ali o quadro que está na parede e falou que ele consegue ver ali aquela embarcação do pescador que capturou Shri Chaitanya Mahaprabhu na sua rede de pesca em Jagannatha Puri. And those of you who've been to Puri, where did he bring that body of Mahaprabhu, elongated body, all the limbs, everything elongated? Where did he bring that body? Not even knowing it was Mahaprabhu, he brought it to Chakra Tirtha, a special place in Puri on the beach. E para quem foi, né, para quem teve essa chance de visitar Puri, visitar Jagannatha Puri, então vocês viram esse lugar, né, onde esse pescador ele puxou a rede e ele não sabia quem era, aquele corpo todo esticado de Shri Chaitanya Mahaprabhu, e ele levou esse corpo todo esticado até esse lugar. Chatri, what's the name of the place, Maharaj? Come again, please, for me to... Chakra Tirtha. Chakratirtha. Então ele levou até esse lugar, que é um lugar muito especial, sem saber que era Shri Chaitanya Mahaprabhu, um lugar muito auspicioso. And for me, that is a very special place in Puri. E para o Maharaj, esse é um lugar muito especial em Puri. Hare Krishna. Hare Krishna. Oh, a question. A question for what? For Anu Krishna. You. He's going to ask you a question. No, since the topic today, it seems like to be the Srimad Bhagavatam. I have the impression that in Sri Chaitanya Saraswat Math, is given more emphasis in Chaitanya Charitamrita. I don't know if I'm right, but could you say something about it? Then? Why in our missions given more emphasis in Sri Chaitanya Charitamrita, or if it's not given emphasis in Sri Chaitanya Charitamrita? Oh, definitely given entrance in Sri Chaitanya Charitamrita. And if somebody... Okay. If somebody will ask you that, what will you answer? Okay, can I translate in Portuguese question? Yes, you may. For a fee. Então, hoje, aparentemente, o nosso tópico é sobre o Srimad Bhagavatam. E então eu perguntei, que eu tenho a impressão que na nossa missão, Sri Chaitanya Saraswat Math, que é dado mais ênfase no Sri Chaitanya Charitamrita do que no Srimad Bhagavatam. E eu perguntei, a pergunta é, por que é mais dado ênfase no Sri Chaitanya Charitamrita? E se realmente é dado ênfase no Sri Chaitanya Charitamrita? A resposta foi sim. E ele me perguntou, se alguém me perguntasse essa pergunta, o que eu responderia. Então, agora é minha vez de responder a minha própria pergunta. So then what is the answer? The answer, more or less, in the lines that give emphasis
in the pastimes of Sri Chaitanya Mahaprabhu, and Sri Chaitanya Mahaprabhu is known different than Krishna himself, but with a devotional mood and he's teaching us the proper devotional mood, and this is the proper mood for this age that we are living now. And he's giving Srimad Bhagavatam in Sri Chaitanya Charitamrita fully. Was that your answer, Anu Krishna? Anyhow, yes, this is the answer, but also Translation? yes, this is the answer. Então, o que eu falei é que é dado mais ênfase no Sri Chaitanya Charitamrita, porque é dado que no Sri Chaitanya Charitamrita é dado ênfase nos lilas de Sri Chaitanya Mahaprabhu, que é Krishna ele mesmo dando para nós o humor devocional, que é o humor para essa era de Kali, e nos ensinando completamente o Srimad Bhagavatam no Chaitanya Charitamrita. Então, agora, ele vai dar a resposta correta. But we are expected to know the Leelas of Krishna. Então, apesar disso, né, nós também é esperado, né, que a gente conheça os passatempos de Krishna. And so to read the Krishna books is good for us, but from the very beginning and step by step. Então, ler esses livros, né, sobre os passatempos de Krishna é muito benéfico para nós, mas lendo desde o começo, passo a passo. This means the Krishna books, Srila Prabhupada's Krishna books, the summary, if you like, of the 10th canto. Então, ele está falando, né, sobre esses livros de Swami Maharaj Prabhupada, né, os livros de Krishna, e é como que um resumo do 10º canto do Srimad Bhagavatam. Because his leelas are continually referred to throughout Chaitanya Charitamrita and throughout the talks of Gurudev, Guru Maharaj and Srila Prabhupada. Especialmente porque esses passatempos, eles vão ser sempre lembrados, né? Sempre vai ter alguma referência a eles em todo o Chaitanya Charitamrita e também nas aulas de Srila Gurudeva e Srila Guru Maharaj. And we are meant to hear, remember and chant the name, the glories, the pastimes, etc. of the Lord. E para a gente fazer isso, né? A gente tem que fazer isso, lembrar, cantar e falar sobre os nomes, as glórias e os passatempos do Senhor. And so we need to hear those glories, to remember them, and to chant them, to share with others. But we will hear from the right source. Hence, Srila Prabhupada gave the Krishna books. Então a gente tem que conhecer esses passatempos do Senhor, né, para nós mesmos e também para a gente contar para todo mundo. E Swami Maharaj Prabhupada, ele deu esses passatempos de maneira apropriada nesses livros de Krishna. We don't go to the library and look for any, Srimad Bhagavatam translated by anybody and everybody. We go to only one Srimad Bhagavatam translated by Srila Gurudev, by Srila Prabhupada. Então nós vamos, né, numa livraria procurar o Srimad Bhagavatam, mas a gente não vai fazer dessa forma, chegar lá e, eu quero um Srimad Bhagavatam. Eu vou pegar essa tradução aqui, ou aquela ali, ou qualquer coisa assim. A gente vai no Srimad Bhagavatam, traduzido, autorizado por Swami Maharaj Prabhupada. And so in the mat, there is a balanced diet. They're reading every day from Sri Chaitanya Charitamrita and from Srimad Bhagavatam. Então, no mat tem essa dieta balanceada, né? Todos os dias tem leituras do Chaitanya Charitamrita e leitura do Srimad Bhagavatam. But it is not that we are to sit and read all day long. We are to engage in our life's duties in Krishna consciousness and to give ourselves some time as a regular routine for our reading.
E não é que nós tenhamos que sentar e ler o dia todo, né? Nós temos que fazer as nossas atividades, né? Sempre guiadas pela consciência de Krishna e reservar algum tempo do nosso dia para sentar e fazer nossa leitura. And don't forget, you've got this electronic world of headphones, of loudspeakers. And so, for those of you who do laundry, etc., I mean, it may not be the ideal environment, but it's surprising how focused you can be on hearing when you do other things automatically by hand. E não se esqueçam que a gente tem essas maravilhas modernas da tecnologia, né? Como fones de ouvido ou caixinhas de som. E quando a gente está fazendo outras coisas, sei lá, lavando roupa, por exemplo, pode não ser o ideal, mas é surpreendente o quanto você consegue se concentrar com um fone de ouvido ali, ouvindo algo apropriado, e enquanto você faz essas outras atividades que têm que ser executadas de uma maneira quase que automática. And by the way, I am listening to the Krishna books again of Srila Prabhupada. And if you like, I can tell you a beautiful, harmonizing, sweet story, which I shared with them this morning about sweet Krishna. E o Maharaj ele tem ouvido esse livro, né? Esse livro de Krishna, né? Os Passatempos de Krishna, de Swami Maharaj Prabhupada. E se a gente quiser, ele pode compartilhar uma história que ele contou hoje de manhã para os devotos sobre o doce e maravilhoso Krishna. But maybe I shouldn't, because you really have to start at chapter 1 before you come through to some of these later chapters. And this one was a middle way chapter. Mas talvez ele não deva fazer isso, porque é melhor que você comece pelo primeiro capítulo e vá chegando até esse ponto que já está lá no meio das histórias. So we'll keep this for next week. Give you time to catch up. Vai deixar essa para a semana que vem. Hare Krishna. It was triumphant, sweet Krishna. They know what it was. Essa do doce vitorioso Krishna, né? O pessoal que está rindo ali atrás sabe que história é. All right, so dear devotees, we'll leave you with that introduction to Krishna's triumphant, sweet pastimes. And we'll leave you to continue your Shravanam, Kirtanam, Smaranam. I was going to, yeah, Shravanam, Smaranam in one way, Kirtanam, Padasevanam, Archanam, Vandanam, Dasyam, Sakyam, Atma Nivedanam. And the 6 processes of surrender, the current series is taking place in London. And everyone's going to tell me what those are, correct? Accepting the favorable, rejecting the unfavorable, confidence in the Lord's protection, his full guardianship, full self-surrender, and surrender in humility. So now you've got lots of things to hear during this week, and Priya Sundari Devi Rasi, I heard, is the simultaneous translator of the intense, I saw, 3 programs a day for today and tomorrow, coming out of London with Rai Kishori and Surasham Prabhu. Both are children of devotees. They really are the next generation. And they are married, and now they are grandparents also. So life goes on quickly in this world. Então, o Maharaj falou que ele vai nos deixar aqui hoje, né, com essa introdução a esse passatempo do doce e vitorioso Krishna, e também com tudo isso que a gente ouve e, especialmente, né, para as pessoas que estão conseguindo acompanhar esse curso intensivo do Sharanagati, com a tradução simultânea, tem algumas devotas fazendo essa tradução, né? A Priya Sundari está fazendo, a Anu Krishna, a Lila Shakti, acho que são as 3, acho que são vocês, né, que estão fazendo. E esse é um curso dado por esses devotos que nasceram em família de devotos e o tempo passou para todo mundo, né? Agora eles são casados, adultos, com as próprias famílias e tudo mais, e estão compartilhando tudo isso, né? Aquilo que é favorável, aquilo que não é, o Sharanagati explicando todo o processo da vida devocional. Então, para quem está conseguindo acompanhar, muito legal que isso seja feito. Thank you very much, Maharaj.
Priya Sundari Didi, in her humility, she wrote in the chat box, Leela Shakti Devi Dasi and Anu Krishna Devi Dasi. They are the translators. I am just a replacement. There you are. How humble expression. So yes, thank you all very much. And we are going to continue. We are going to go in the garden because it's a Saturday. It's a beautiful day. We've got the public. We've got, I was going to say customers, but we've got people who were attracted to come to the ashram, buy the food, the kiosk, and buy the devotees. So we are going to continue. You also please continue. Chant Hare Krishna. Be happy. Jaya Shila Bhaktiranjan Madhusudan Maharaj ki Jai. Jai Srila Gurudev, Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj ki Jai, Jai Srila Guru Maharaj, Srila Bhakti Rock Sridhar Dev Goswami Maharaj ki Jai, Jai Shri Rupanuga Guru Bhaga ki Jai, and Jai Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada ki Jai, Namacharya Srila Haridas Thakur ki Jai, Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki Jai, all the assembled beautiful devotees ki Jai, and Nitai Gaur Premanande Hari Bol. Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. So wishing you a successful week as always, and we'll meet again very soon. Hare Krishna, Govinda Govinda, Dandavat. Have special gatherings where you are with devotees, and have a special week anyhow with Krishna in your heart. Hare Krishna. Hare Krishna. Ashti. Hare Krishna. Ashti. 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 Então o Maharaj falou para você ter aí um momento especial em qualquer lugar que você esteja reunido com os devotos, ter uma semana especial em consciência de Krishna também. E ele falou que agora eles iam lá fora, porque está um dia ensolarado, né, um sábado ensolarado, e tem muitas pessoas que vão visitar a Vila Govinda. Algumas vão atraídas, né, pelo quiosque e pelo caminhão ali com as comidas e acabam ficando pelo afeto dos devotos. Então eu vou só parar a gravação aqui. Hare Krishna.